Ricardo, você é um cara muito polêmico. Você acha? Eu acho. Sim. Não acho, não. Eu acho. Você questiona grandes decisões da justiça, por exemplo, Tá. como no caso da Maria da Penha, o caso da Mari Ferrer, Uhum. que são casos assim quase unânimes perante a opinião pública. Sim. Por que você mexe nesses vesperos? Então, olha que legal. Primeiro, eu acho que eu não sou polêmico. Você usou o verbo certo, questionar. O simples ato de você questionar hoje na rede social, e eu não estou falando nem de censura, eu estou falando da rede social. Você questionar qualquer coisa na rede social virou uma blasfêmia. Eu falei que existe um modelo hoje mental que eu falei que são os binários. O que é o binário? Né? Na tecnologia, você programa as coisas 0 e 1. Sim. Então essas pessoas são 0 e 1. Elas não conseguem pensar fora de 2 etapas. Se eu escolhi que o Gabriel tem razão, então tudo que a Cecília falar não tem razão. Se eu escolhi a Cecília, então tudo que o Gabriel disser é mentira. Você está entendendo? A gente perdeu a nuance, Não, né? perdeu a nuance. Perdeu a nuance. Os degradês, não tem mais. A gente então, fala muito disso. Quando aqui. a pessoa escolhe um lado, se você relatar que o outro lado pode ter algumas questões interessantes ali para serem discutidas, debatidas e tudo mais, você está passando pano. Você está... Então, ou você tem que tomar a decisão do cancelamento ou do passar pano. Então, as pessoas elas viraram um pensamento, um raciocínio binário. E isso está emburrecendo cada vez mais as pessoas. É impressionante. E elas estão sendo doutrinadas também a fugir, que é a segunda etapa. Então, ela fala assim, peraí, eu não consigo entender o ao contrário daquilo que eu tive meu primeiro insight. Então, se eu começo a ouvir algo que vai de encontro ao que eu imaginei, tive um insight, ou recebi a mensagem, deixando de seguir. Não ouço mais. O que eu estava fazendo aqui? Tá. Então, a pessoa, ela se afasta. É como se fosse uma fobia, um ato fóbico. Se você pensar psicologicamente, fazendo uma análise, as pessoas estão sendo doutrinadas, primeiro, a ter um pensamento binário, e depois a ter um acesso fóbico a qualquer coisa que seja diferente daquilo que ela teve, e não é um pensamento crítico, é um insight. Como você mesmo disse, Mariana Ferreira, as pessoas pegaram uma hashtag que nem existia de fato aquela situação, que era não existe estupro culposo. Aquilo nunca foi dito, e nenhuma vez, em todo o processo. Sim, em todo, a jornalista, inclusive, foi processada. Da Piauí, e tal. exatamente. Foi. E perdeu agora, porque ela foi provado que ela criou a expressão e não era a verdade dos fatos. Não, ela mesma disse que ela criou aquela expressão para tentar explicar e elucidar aquilo que tinha sido colocado em xeque. Mas quando você traz à tona questões que não são só um ponto de vista, uma nuance, mas você traz casos de notoriedade ampla e que tem o respaldo, ou que tiveram o respaldo da justiça por anos, e a sua fala acaba indo parar em todos os sites de fact-checking e de fato fake, etc., aos fatos, dizendo que é mentira. Vamos fazer um paralelo aqui. O Mizanzuki, quando ele faz aquele documentário sobre a morte do menino Leandro Bossi e tal, e ele traz uma reparação diante daquelas mulheres que teriam cometido aqueles crimes, ele faz aquela apresentação ali, faz um documentário. Você não. Você faz as suas declarações no podcast e convida as pessoas para o seu podcast. Você não fez um documentário com relação àquilo. E por você estar ligado com pessoas que não ou que tentam fugir do mainstream, você acaba sendo taxado como alguém que está sempre de um determinado lado, ou que sempre quer contrapor ou contradizer determinadas coisas que o senso comum já estabeleceu como verdade. Você acredita que isso prejudica um pouco a avaliação das pessoas, ou que as pessoas te ouvem menos, ou você ainda acha que as pessoas te escutam? Escutam. Até os haters todo dia bate cartão. Eu acho lindo. E ajudam a engajar. Claro, entendeu? Eu tenho várias pessoas que não me seguem e elas estão todos os dias nos meus posts. Clássico. Eu acho muito legal, Sim. porque assim, dá um engajamento muito bom, né? O algoritmo entende bem, né? E outra, se você traz algo tão relevante para que ela esteja ali, e alguns até seguem, você vai olhar, a pessoa fica ali toda hora te hateando, e ela segue também. É interessante o quanto que essa pessoa está preocupada em saber o que você fala. Então, isso
tem um caráter até viciante. A pessoa, você se torna um vício para ela, você se torna algo que ela não consegue viver sem. Ela precisa estar ali. É quase que um Rivotalcos, né? Porque o amor e o ódio não são necessariamente antônimos, né? Eles Exato. andam de alguma maneira muito juntos. Agora, Cecília, uma coisa interessante eu não faço análise, e detalhe, não é react e não é a minha opinião. Eu deixo bem claro nas análises onde é análise e depois eu falo considerações para a vida. Tá. Aí nas considerações para a vida, eu coloco meu conteúdo de psicanálise dentro daquela situação para trazer um crossover para a nossa vida. Quem já me segue há um tempo já sabe a estrutura. Então, é uma análise que muitas vezes vai estar de acordo com o que as pessoas querem ouvir e outras vezes não. Tá. Ou, obviamente, vai agradar uma grande parcela e desagradar uma minoria. Só que a minoria, normalmente, ela é muito mais barulhenta. Claro. Porque ela precisa falar, não concordo com você, eu não sei o quê. Olha, é a única que eu não concordo. Fala assim, Tá. porra, então a pessoa podia pensar, pô, eu gostei de 500, porque já tem mais de 500 na Sim. Eu gostei de 500, mas uma que não. O que será que está acontecendo nessa? Tá. Por que será que eu apoiei 500, ou entendi 500, ou compreendi 500, ou... E essa eu discordo. E essa eu discordo. O que tem nessa daqui que faz eu discordar? E as outras todas eu validei, por exemplo. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.